Boa noite. Começa agora na TV Tapajós o debate entre os candidatos a prefeito de Santarém. Esse é o último encontro antes de conhecermos a decisão do eleitor na votação do próximo domingo. Examine as propostas, avalie o desempenho de cada um e vote consciente. Aqui no estúdio da TV Tapajós, recebemos os candidatos Isabel Salles, da Federação PSOL Rede, JK do Povão, da coligação O Povo Está de Volta, Zé Maria Tapajós, da coligação Juntos por Santarém, candidato Hugo Diniz, da Federação PSDB Cidadania, e delegado Jardel, do Solidariedade. A posição dos candidatos no estúdio foi definida em sorteio com a participação de representantes dos partidos e coligações. Esse debate também está sendo transmitido pela Rádio 94 FM. Bom, as regras aceitas pelos representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. Mas, se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta. Ele será analisado por nossa equipe de produção e a decisão será anunciada assim que possível. Se o direito de resposta for concedido, o candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos então começar o debate e pela ordem de sorteio, quem começa perguntando nesse bloco de tema livre é o candidato JK do Povão. Boa noite, candidato. Para quem vai a pergunta do senhor? Pergunta vai para o Zé. Zé, o senhor foi 6 vezes vereador de Santarém, 24 anos. O senhor foi uma vez vice-prefeito da atual gestão, 4 anos. Foi 2 anos deputado estadual de um mandato tampão. E também passou quase 2 anos como secretário regional do poder. O senhor sempre esteve do lado de quem estava no poder. Nessa atual gestão do prefeito BDH, o senhor foi vice-prefeito. Essa gestão foi a pior gestão que a saúde do município teve. O senhor disse que vai construir um hospital caro aí do materno infantil. Tempo, candidato, muito obrigada. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para sua resposta. Candidato JK, você que me assiste nesse momento, muito obrigado. Boa noite a você, editora. Boa noite a você, leitor. Eu estive no governo, no governo Helder, Neto, e a saúde se resume em 2 pontos: estrutural e financeiro. Vamos, eu, prefeito, vou começar iniciando nosso trabalho pela atenção básica, fortalecendo os serviços que já existem e ampliando, levando a policlínica nos bairros, como também através de barcos, ampliando na zona rural, porque nós vamos fazer a diferença. E, paralelamente, nós vamos estar também com o nosso projeto do novo hospital municipal, como também de 2 UPAs, porque nós sabemos o que precisa ser feito, nós vamos fazer, porque nós sabemos fazer, temos parceria com o governo do Helder, temos parceria com o governo federal, para nós conseguirmos as 2 UPAs, uma na região sul e a outra na área oeste, para atender melhor a população, porque sabia a população de Santarém que o nosso hospital municipal e a UPA não atende só a população de Santarém, atende a população de toda esta região do Baixo Amazonas. São 19 municípios que atendem aqui. Se fosse só o pessoal de Santarém, certamente daria para atender. Portanto, eu vou fazer a diferença, porque eu sei fazer, sei como fazer e tenho parceria para fazer. Quanto para sua réplica? Rapaz, o Zé, na teoria, ele fala muito bonito. Mas na prática, ele não fez nada. Ele está há 30 anos no poder de mandato, hoje como secretário regional, sempre esteve do lado de quem estava no poder. E nada fez para mudar a realidade do nosso povo, principalmente de pacientes que aguardam anos na fila de espera, de pacientes que já vieram a óbito porque não conseguiram realizar essa cirurgia, não conseguiram realizar seus exames, as suas consultas, também pacientes que vieram a óbito e não conseguiram começar seu tratamento oncológico. Zé Maria, o Hospital Materno Infantil, eu vou falar apenas de 2020 para cá, quando era para ter sido entregue para a população. Vocês teriam salvado mais de 500 vidas de mães e de bebês se o Hospital Materno Infantil tivesse sido entregue para a população no prazo que foi estipulado.
julho de 2020. Infelizmente, o prefeito recebeu mais de 40 milhões e não fala para onde foi, porque para a materna infantil a obra já atrasou há muito tempo. Obrigada, candidato. Candidato Zé Maria, o senhor tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato, você falta com a verdade com a população. Você que está nos assistindo sabe muito bem do meu trabalho. Você me conhece há muito tempo. Recentemente, eu estive deputado estadual. Eu trabalhei e em 2 anos trouxe mais recursos para Santarém como nunca um deputado fez. Eu investi aqui em Santarém, com o Estado, mais de 60 milhões de reais em obras. E como prefeito, vou fazer muito mais, porque tenho parcerias. Tenho os deputados federais, senadores, o nosso governador Helder, que ajuda muito Santarém, como ajuda outros municípios, e vai continuar ajudando. E com a ajuda do governador, nós vamos concluir o materno infantil, nós vamos construir um novo hospital, como também nós vamos construir as 2 UPAs para atender melhor a população. E levando mais saúde em todos os campos da cidade, no interior e na cidade. Porque nós sabemos, conhecemos esta cidade nos 4 campos, da zona urbana à zona rural, do Planalto aos rios. Muito obrigada, candidato. E seguindo a ordem, então, de sorteio, agora é a vez do senhor, candidato Zé Maria Tapajós, fazer a sua pergunta. Para quem vai a sua pergunta? A pergunta vai ao candidato delegado Jardim. Pois não, o senhor tem 30 segundos. Candidato delegado Jardim. Cuidar da educação é garantir o futuro. Ensino de qualidade é fundamental para a formação das nossas crianças e dos nossos jovens, desde a educação básica à universidade. Gostaria de perguntar da Vossa Senhoria quais são as suas propostas para a educação no nosso município de Santarém. Pois não, candidato, você tem 1 minuto e 30 para sua resposta. Maria, obrigado pela pergunta. Boa noite a todos aqui. Em relação à educação, a parte estrutural, reconheço que ela está até boa. Algumas escolas boas. Agora nós temos que atingir o índice do IDEB. E nós estamos abaixo. Então nós precisamos valorizar os profissionais da educação, principalmente professores, e temos que ter a meritocracia. Estimular as escolas, estimular alunos, para que nós possamos atingir o índice do IDEB. Eu tenho a certeza absoluta, candidato, que a educação, na parte estrutural, como eu disse, ela até está boa. Mas a questão do ensino, e para isso nós temos que ter metas e objetivos claros. Temos que estimular o que é meritocracia. E é por isso que eu tenho a certeza absoluta. O projeto de solidariedade é mudança de verdade. É para a gente mudar. Mudar para termos uma educação de qualidade, uma educação que nossos alunos possam realmente ter ambiente escolar climatizado. Nós vivemos aqui nesse verão amazônico e é muito quente. Nós precisamos, sim, de escolas climatizadas de qualidade, merenda de qualidade. Tempo, candidato. Muito obrigada. O senhor tem 1 minuto para sua réplica, candidato. Eu vou reformar, ampliar as escolas que ainda faltam e construir as eventuais que, porventura, têm que ser construídas. Vou climatizar as salas de aula na cidade, no interior, onde tem energia firme. Onde não tiver, vai funcionar também, porque eu vou colocar energia limpa através de placa solar. Vou ampliar o transporte escolar na zona rural para os nossos alunos. Também vou garantir a aplicação da lei de gestão aos nossos professores. E vou criar o PMDDE, Plano Municipal de Dinheiro Direto na Escola, para ajudar os nossos gestores de creche, de escola, a ter um dinheiro a mais junto com o PDDE para a manutenção da escola, que é uma segunda casa, tanto dos servidores da educação, como também dos nossos alunos. Vou fazer, porque sei fazer e tenho parceria para fazer. Obrigada, candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato, primeiramente, temos que valorizar o professor, já falei. Vamos valorizar. Eu estive recentemente no interior e constatei, infelizmente, a situação das nossas escolas no interior precárias. Sem internet é um absurdo. É um absurdo. No momento em que vivemos, os alunos não terem internet. Então nós precisamos ter uma educação de qualidade. Não vi quadras.
quadras poliesportivas do lado da escola, que é importante para os alunos e para a própria comunidade. E a gente quer valorizar, sim, o profissional, que é o professor. A gente quer estimular as escolas, pegar exemplos de fora. E não vamos muito longe, aqui no Manaus, o Colégio Militar ganhou reconhecidamente, ganhou a premiação mais que internacional. É isso que nós precisamos. Educação de qualidade. Obrigada, candidato. E de acordo com o sorteio, quem pergunta agora é o candidato delegado Jardel. Para quem dá essa pergunta, candidato? É o candidato vem para cá. Pois não, o senhor tem 30 segundos. Candidato, ultimamente, você tem alternado constantemente seu viés ideológico. Ontem, extrema esquerda, hoje, extrema direita. Eu lhe pergunto, se eleito, como o senhor pretende governar Santarém sem a parceria do Estado, sem parceria? Tempo, candidato. Pois não, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para sua resposta. Acho que o candidato Jardel está equivocado. Primeiro que eu nunca fui extrema esquerda e nem sou extrema direita. Eu sou da direita. E a passagem pelo PCdoB, já contei essa história 100 vezes, eu não vou perder tempo contando ela aqui. Todo mundo sabe que eu nasci numa casa onde o Ronaldo Campos era MDB, era direita, da Arena. O delegado Jardel tem que saber que o JK do Povão, ele tem uma ideologia assim, mas é por Santarém. Eu respeito quem é de esquerda, eu respeito quem é extremista, a gente precisa ter o bom diálogo, mas a minha linha é de direita. O importante, delegado, é que eu não troquei meus princípios por cargos e favorecimento. Eu sempre fiquei do lado do povo. Eu não vou ter problema nenhum amanhã sendo prefeito de Santarém e lá em Belém, quantas vezes for, falar com o governador para solicitar melhorias para Santarém. O povo nosso aqui sofre com falta de água há décadas. Eu acho que desde que Santarém foi criada sofre com falta de água, a gente está em cima do maior aquífero de água doce do mundo. Vou cobrar do governador a finalização do Hospital Materno-Infantil, para a gente não perder mais vidas de mães e de bebês por causa do descaso dessa atual gestão. Vou cobrar do governador que veio aqui assinar uma ordem de serviço para ampliação de leito no hospital regional, porque a gente também tem perdido vidas. Vou citar para o governador para me vender e nem pedir cargos em Santarém. Obrigada, candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Por isso que o nosso projeto de Solidariedade 77, projeto de centro-direita, desenvolvimento econômico para Santarém, saúde de qualidade, com segurança para todos. E na minha gestão, eu vou procurar parceria junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, junto aos nossos senadores, junto à bancada federal, junto à bancada estadual. Porque o povo está cansado, o povo quer resolver o problema, o povo quer água na torneira. O povo quer saúde de qualidade, o povo quer infraestrutura. E eu não me aterrarei a princípios partidários ideológicos. Por isso que o nosso projeto é o projeto, é a mudança de verdade, é a mudança para levar qualidade de vida a toda a população santarena. É a mudança que Santarém precisa para termos uma Santarém melhor, mais justa, mais próxima. Obrigado, candidato. Candidato, a sua tréplica, por favor. Queria aqui só, delegado, uma outra oportunidade de respondesse, porque na eleição passada ele levantou a bandeira do Bolsonaro, da direita. Mas durante a campanha... Fugindo da regra do debate, vamos continuar aqui com a resposta à tréplica do candidato. Bote o tempo aí que ele cortou aí. Pois não, a gente vai dar um acréscimo, por O favor. delegado, ele levantou a bandeira do Bolsonaro no começo da sua campanha. Mas ele não fala para a população porque ele abandonou o Bolsonaro e abaixou a bandeira. E depois foi aparecer agarrado com o governador Helder Barbalho. E devia explicar para a população, né? Porque ele assumiu a superintendência da Polícia Civil em Santarém, né? Teve cargos, né? Isso ele não fala para a população, ele não explica para a população. Aí vem levianamente falar que o JK é da extrema esquerda e da extrema direita. Eu não sou extremista, tá? Eu sou direita. Eu luto pelo povo de Santarém. Respeito
qualquer bandeira política que qualquer um candidato aqui levanta. Eu acho que um bom debate, um bom diálogo sempre tem que existir. Mas a linha do JK sempre foi direita. Eu espero que o delegado Jardel ele explique por que a mudança repentina do Bolsonaro para o Helder Barbalho. Obrigada, candidato. Tempo. Agora quem faz a pergunta é a candidata Isabel Salles. Obrigatoriamente a senhora precisa fazer a pergunta para o candidato Hugo Diniz, porque os outros candidatos já responderam. A senhora tem 30 segundos. Boa noite a todas e todos. Candidato Hugo, a maior parte da população de Santarém é formada por mulheres. Elas também são a maioria dos desempregados, que recebem os melhores salários, os menores salários, as que possuem as jornadas de trabalho mais cansativas, seja dentro ou fora de casa, e as que mais padecem os efeitos da pobreza. Diante desse cenário tão precário para as mulheres do município, caso eleito, qual será a sua política para as mulheres de Santarém? Pois não, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Atos. Boa noite você que nos assiste nesse debate. Meu nome é Hugo Diniz, sou professor universitário há 26 anos e fui eleito em 2017 para ser reitor da UFOPA. E lá entreguei importantes resultados de infraestrutura em Santarém, Alenquer e Itaituba. Construí uma usina de energia solar e criamos oportunidades para dezenas de alunos em estudar, inclusive fazendo estágio no exterior. E eu, nesse debate, quero apresentar alguns dos nossos 27 compromissos com a cidade. Quero agradecer a pergunta, professora Isabel. Nós temos uma série de ações que vão desde o empreendedorismo feminino até na assistência social com a criação do Centro-Dia. O Centro-Dia ele vai ser um espaço onde nossas equipes vão compartilhar a atenção, o cuidado daquela pessoa idosa ou aquela pessoa com deficiência que necessita de cuidados especiais. Mas, geralmente, essa pessoa que cuida, quem é a cuidadora da família, é uma mulher. Então, o Centro-Dia é, na verdade, um cuidado com essas cuidadoras. Nós temos uma série de ações em volta do empreendedorismo feminino, porque a mulher, hoje, ela é o esteio da família de várias famílias nossas, e nós precisamos criar realmente mecanismos para apoiá-las. Candidato, muito obrigada. A senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Meus ouvintes, sou a professora Isabel Guerra, única candidata mulher. Minha política ela será para corrigir essas históricas injustiças sociais, que a gente não ouve nenhum candidato falando de injustiça social. Parece que não há em Santarém. Vou criar um programa Mães para o Bem Viver, programa de transferência de renda e cursos profissionalizantes como de confeiteiras, manutenção de celulares, entre outros. As mães precisam de políticas sociais para criarem seus filhos. Dói na alma ouvir uma mãe dizendo que seu filho está faltando à escola porque rasgou o fardamento, rasgou o tênis e não tem dinheiro para comprar, esperando receber o final do mês o Bolsa Família para comprar e voltar para a escola, que o filho não quer ir de sapato rasgado. A indignação dessa triste realidade foi um dos motivos que me fizeram disputar a eleição para a prefeita de Santarém. Estou aqui por essas mulheres, por essas mães que tiram forças das entranhas para darem o melhor que podem para os seus filhos. E parece que não existe justiça social, que ninguém fala aqui nesses debates. Obrigada, candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Esse apoio ao empreendedorismo feminino será feito pelo programa Desenvolve, que é uma série de ações de formação em parceria com universidades, do Sistema S, e as mulheres serão um dos grupos prioritários dentro do programa Desenvolve. Outra ação importante será dentro da nossa política municipal de inclusão, que vai integrar várias ações de trabalho, de transporte público, educação, saúde para a pessoa com deficiência. E nós vamos ter uma ação. Neste bloco, os candidatos farão perguntas a partir de temas sorteados. Vou então sortear o primeiro tema, saúde. E pela ordem do sorteio, que começa perguntando nesse bloco de tema determinado é o candidato Zé Maria Tapajós. Para quem vai a pergunta do senhor, candidato? Quadro do delegado Jardel. Pois não, o senhor tem 30 segundos. Delegado Jardel, a saúde em Santarém, ela é sobrecarregada com os municípios vizinhos. São os municípios do Baixo Amazonas, vêm para Santarém, alugam, compraram vans, montaram estrutura para trazer pacientes para Santarém. Aí fica uma superlotação. Da sua proposta de governo, qual é a sua proposta para diminuir esta pressão e atender a população de Santarém? Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta.
Primeiramente que a saúde, ela está precária no nosso município. Quero dizer também que nós, Solidariedade 77, tem um projeto para a saúde de Santarém, para atendimento básico, que passa pelo fortalecimento das nossas unidades básicas de saúde, com mais médicos, com mais enfermeiros, com mais técnicos de enfermagem, com mais medicamentos. Passa também pela criação, candidato Zé Maria, de uma integridade regulatória que esse governo não tem. Para quê? Para que nós possamos fazer com que, quando a pessoa procurar um médico na unidade básica de saúde, e o médico possa ali abrir seu computador e, através do sistema, marcar consultas especializadas ou encaminhamento ao profissional especializado, naquele mesmo momento, naquela mesma hora, com data, com hora pré-determinada. Isso nós vamos evitar as filas hoje existentes nos exames especializados. Mas nós também vamos criar, para a questão da urgência e emergência, sua pergunta, 2 novas UPAs. E vamos colocar em funcionamento as 2 novas UPAs. Uma para desafogar a única existente. Uma na grande área da Prainha e outra na grande área do Santarenzinho e Maracanã. Pois não, candidato, o senhor tem 1 minuto para sua réplica. Nós vamos fortalecer a pensão básica, tanto na zona quanto na zona rural. Vamos levar, hoje, são feitas a pensão básica na região rural, na região de Rios, com 2 embarcações. Nós vamos colocar a terceira. Vamos fazer esse atendimento com 3 embarcações. Mas na zona urbana, nós vamos também, nas unidades de saúde, elevar o tempo de atendimento dos médicos em mais 3 horas, para atender você que trabalha durante o dia, para que à noite você possa ir ao médico até às 20 e 21 horas. Nós vamos também levar para o bairro a policlínica. Vai inaugurar aqui, no final do ano, para o início do outro, a policlínica. E nós vamos levar itinerante para os bairros e também para a região que possa levar do Lago Grande e do Planalto. Um serviço que deu certo em Belém pela pandemia e vai dar certo em Santarém. Nós vamos não vai faltar medicamentos, vamos criar uma sala específica para a mulher, para ela ser submetida ao exame. Candidato, muito obrigada. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Nosso projeto é fazer a mudança de qualidade na saúde, tanto para a população sofrendo na saúde. Olha, que já houve mudança de gestão no Hospital Municipal do Rio Centro. Então, nós precisamos realmente de uma mudança de verdade. A mudança de verdade é o 77. A mudança de verdade é nós termos um hospital municipal, um socorro de qualidade, onde a pessoa seja atendida com dignidade, com respeito, onde nós tenhamos um atendimento de urgência e emergência no município, como Santarém, com mais de 350 habitantes, serviço de urgência e emergência inadmissível. Vamos criar e fazer funcionamento de 2 grandes UPAs. Muito obrigada, candidato. E eu vou seguir agora, então, com o sorteio de mais um tema. Urbanismo. E seguindo a ordem de sorteio, quem pergunta agora é o candidato Hugo Diniz. Para quem vai a sua pergunta, candidato? Para o candidato Zé Maria. Candidato Zé Maria, o senhor representa um grupo que está há 30 anos no poder, enriquecendo na política santarena, criando uma teia de interesses e favores, e a nossa cidade tem crescido de maneira desordenada. Várias áreas urbanizadas sem os equipamentos públicos, e quando tem, muitos deles estão em prédios alugados. O senhor diz que vai fazer. Se o senhor não fez antes, por que a população deve acreditar que o senhor vai fazer agora? Ok, obrigada, candidato. Apenas para registrar que o candidato Zé Maria Tapajós pediu direito de resposta. Mas então vamos seguir com o debate. O senhor tem direito a 1 minuto e 30 para a sua resposta, candidato. Candidato, eu vou fazer o que eu coloquei no meu plano de governo e o que eu coloquei durante o programa de televisão e rádio que você, caro eleitor, prezado eleitor, vem me acompanhando há muito tempo. Vocês me conhecem. Eu sempre honrei e cumpri com os meus compromissos. A minha vida pública, ela é pública, como já se diz. É um livro aberto. Moro há mais de 30 anos no mesmo endereço.
Então, não tenho aqui nenhum problema de falar sobre a minha vida pública. Eu sou ficha limpa, graças a Deus. Então, eu vou trabalhar em Santarém, vou fazer com que Santarém cada vez mais fique bonita, porque eu vou fazer. Vou contratar uma empresa a partir do ano que vem, quando eu estiver prefeito, para fazer um projeto de urbanização para a cidade, para que eu possa, juntamente com nossos técnicos da Secretaria de Serviços Urbanos e também da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Infraestrutura, todas as secretarias, as fins, poder exatamente elaborar bons projetos para que a nossa cidade cada vez fique mais bonita. Porque, eu repito, eu vou fazer, porque eu sei fazer e tenho parcerias para isso. Falou agora há pouco, a captação de recursos. Só eu tenho, aqui nesse quinteto, só eu tenho essa condição de capacidade de captação de recursos junto com o governo do Estado e o governo federal. Obrigada, candidato. E sobre o seu pedido de direito de resposta, ele não será analisado porque o senhor teve direito à fala, está no meio da dinâmica do debate, segundo as regras que o senhor já assinou. Então, vamos agora para a réplica do candidato Hugo Diniz. O candidato não respondeu porque não fez. Teve várias oportunidades e quem não fez não vai fazer. É importante dizer que a nossa cidade não tem plano diretor. Tem um documento que diz onde quer chegar, mas não diz como, não tem metas, não tem prazos. A primeira ação que nós precisamos fazer é fazer uma revisão do nosso plano diretor, visando principalmente nós possamos destravar toda a estrutura portuária. O governo que o candidato Zé Maria representa não conseguiu destravar nem a Praça Rodrigues dos Santos, nem mesmo a estação de tratamento de esgoto em Alter do Chão, não vai conseguir, não destravou o Hospital Materno Infantil, não vai destravar a estrutura portuária. O que nós precisamos é começar os investimentos em saneamento, fazer uma série de ações de mobilidade urbana. Eu sou o único candidato falando sobre o bilhete único, para você poder pagar só uma passagem, poder pegar mais de um ônibus, e nós precisamos urgentemente implantar o orçamento participativo, para dar clareza onde é que os investimentos vão. Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto para sua tréplica, candidato Zé Maria. Candidato Hugo, você falou de urbanismo e não de mobilidade urbana. No urbanismo, vou fazer porque eu sei fazer e tenho como fazer. Mas na mobilidade urbana, nós temos muito o que fazer e vamos fazer. Nós vamos continuar levando asfalto nos bairros, como ontem mesmo o governador garantiu aqui para o Zé 115 quilômetros de rua para asfaltar em Santarém. 15 quilômetros na zona rural e 100 na zona urbana. E eu vou levar, na zona leste, 20 quilômetros na zona central, 20 na zona norte, 20 quilômetros na zona sul e 20 quilômetros na zona oeste. E os 15, que falei anteriormente, vai para as comunidades rurais. E nós vamos continuar levando os serviços de infraestrutura para a comunidade de Santarém. Nós vamos construir 2 pias na frente da cidade para facilitar a vida das pessoas. Vou fazer porque eu sei fazer e tenho parceria para fazer. Obrigada, candidato. Vamos então sortear mais um tema. O próximo tema, trabalho e renda. E quem pergunta agora é o candidato delegado Jardel. Por favor, candidato, para quem vai a sua pergunta? Obrigatoriamente para o candidato Hugo, Isabel ou JK? A pergunta vai para a professora Isabel. Pois não, o senhor tem 30 segundos. Professora, hoje muitos jovens estão em busca do primeiro emprego, entre eles jovens qualificados com ensino superior. A senhora, caso eleita no cargo, vai envolver na geração de trabalho e renda esses jovens. A senhora tem 1 minuto e 30, por favor. Santarém é a cidade da informação. Infelizmente, a maioria da população que não tem direitos trabalhistas garantidos, como férias remuneradas, vários tipos de direitos. E a juventude, muito menos. Nós temos aqui em Santarém, já temos uma escola técnica, saem de lá formados com cursos técnicos, sem trabalho. Nós precisamos ter um centro de formação que seja conectado com a realidade do município. Por exemplo, o que Santarém tem de valioso? Santarém está situado na Amazônia. A gente precisa criar cursos técnicos, formação para esses jovens, que eles possam desenvolver um trabalho pautado na economia da região, que seria o quê? Formar escolas de língua estrangeira. Não tem um curso
gratuito de língua estrangeira aqui em Santarém para essa juventude, cursos de informática, cursos de turismo, que eles pudessem fazer esse trabalho nas comunidades. Por exemplo, hoje em Santarém, a gente tem uma cidade que poderia ser turística, mas não tem investimento. Porque o investimento de turismo, que estava em 4,5 milhões, não sei se você sabe, que menos de 2 milhões foi aplicado. Ninguém sabe para onde foi essa parte do orçamento do turismo, para onde foi jogado. Poderia estar sendo investido em curso de capacitação, formando a nossa juventude, né? Programa de geração de emprego e renda, numa área que a gente precisa se desenvolver mais, que é o turismo sustentável. Obrigada, candidata. Sua réplica, candidato, por favor. Então, nós vamos implantar o industrial e a zona portuária 2. Quero dizer que hoje parece que a prefeitura está se escusando dessa implantação do distrito industrial. E a associação comercial está tomando a frente. Nós precisamos tomar a frente. Na minha gestão, eu não terei pudor nenhum de ligar 24 horas para o governador Helder Barbalho para que ele nos ajude a implantar o distrito industrial. O distrito industrial vai gerar emprego e renda para os nossos jovens. Quem é a mãe, quem é o pai, que quer ver seu filho e buscar outras unidades da federação, o Amazonas, o Mato Grosso, por causa de emprego, porque aqui ele sai do ensino médio e do ensino superior e não tem emprego. Nós vamos lutar para trazer as empresas e as indústrias para a nossa cidade. Obrigada, candidato. A senhora tem direito à sua tréplica, por favor. Nós precisamos, aqui em Santarém, ter destinação de emprego e renda para essa juventude. Só que tipo de industrialização? A gente não pode pensar em qualquer industrialização. A gente tem que pensar em algo que seja conectado com a nossa preservação. Porque se a gente pegar, por exemplo, os jovens que estão no campo, agricultura familiar, estão sendo expulsos pelo agronegócio. Jovens não querem mais ficar no campo. Por quê? Porque não tem sentido. Estão vendo seus pais trabalhando décadas no aumento da produção, dificuldade de produzir alimento de qualidade para a nossa cidade. Esses jovens precisam de incentivo, precisam de políticas públicas para que eles fiquem no campo com qualidade de vida. Que eles sejam empreendedores, que eles desenvolvam seus projetos, como a gente tem uma experiência de educação no campo, Casa Familiar Rural, em que esses jovens podem ser empreendedores, mas mantendo o território, né? São eles, nós temos que aprender muito com os povos tradicionais como manter o nosso território protegido. Muito obrigada, candidata. E vamos sortear mais um tema. O tema é educação. E agora quem vai fazer a pergunta é a candidata Isabel Salles. Candidata, para quem vai essa pergunta? Fazer para o... Tem o JK do Povão e Hugo. Porém, para seguirmos a dinâmica do programa, a senhora tem que, obrigatoriamente, fazer a pergunta para o candidato JK, para que todos respondam. Candidato, nosso lema de campanha é Santarém do Bem Viver. Ele foi pensado e construído para produzir respostas efetivas aos problemas de Santarém, como a concentração de renda, o desemprego, o direito para as mulheres, para as crianças. Considerando isso, qual a sua proposta para a educação em Santarém? Pois não, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30. Isabel, a parte da educação na atual gestão foi o governo que mais recebeu recursos do governo federal através do Fundeb. Foram quase 3 bilhões de reais nesses últimos 7 anos. E a educação em Santarém, que era para estar um brinco, infelizmente não está. É muito triste, Isabel, a gente chegar na região de Rios, na região do Tapajós, na região do Lago Grande, ainda encontrar alunos comendo enlatado. É muito triste, candidato Isabel, chegar nessa região, ver alunos andando em voadeiras, sem colete salva-vidas. É muito triste, candidato, ver alunos andando em ônibus sem condições, ônibus precários. É muito triste, candidata, ver alunos estudando nesse que é um dos piores verão do Brasil, ou talvez do mundo, que é o verão amazônico, e em escolas sem ar-condicionado. Não tem desculpa. O que eu não vou aceitar na minha gestão é que construam quadras de esporte por quase 2 milhões de reais, quanto tu pode construir por 500. Reformar escolas por
3, 4 milhões de reais quando tu constrói ou reforma por metade disso. Se a gente não acabar com o superfaturamento, né, com desrespeito com o dinheiro público, a gente não vai melhorar as coisas. Tempo, candidato, muito obrigada. A senhora tem direito a 1 minuto de réplica. Nós vamos oferecer escolas de bem-estar de tempo integral, com infraestrutura adequada, salas climatizadas, banheiros adequados, refeitórios e ginásios cobertos. Na questão da formação continuada, nós precisamos investir em formação continuada e que tenhamos concursos públicos com número real de vagas. Hoje, Santarém, quase 50% dos professores são temporários. Quem ganha com isso? Quem é que indica esses professores temporários? Em relação à educação inclusiva, nós vamos contratar cuidadores qualificados bem remunerados, uma equipe multiprofissional para atender os alunos e assessorar os professores de ensino regular. Os professores estão sobrecarregados, adoecidos, trabalham com salas lotadas. Temos muitos professores afastados, aulas de depressão. Estudos indicam que o Brasil poderá ter um apagão de professores em 2040. No meu governo, a educação será prioridade e não será uma farsa de novo. Obrigada, candidato. Candidato, 1 minuto para sua réplica. Com a nova gestão também a gente vai valorizar o profissional. Vai dar profissional de nível independente. A gente vai dar uma comodidade para os alunos. Tá? A gente não pode aceitar, como falei agora há pouco, alunos indo para a escola de baixo cara, sem colete, indo para a escola, sem mínimas condições. Alunos, estudantes sem ar-condicionado. A gente vai devolver para o povo que é do povo. A gente não pode mais aceitar esse descaso do poder público. Infelizmente, só quem é favorecido são os grupos e partidos políticos. Infelizmente, enquanto a máquina pública continuar sendo loteada, continuar sendo fatiada para que fiquem no poder, a população não vai ser beneficiada. Porque o dinheiro do povo não está voltando para o povo. Infelizmente. Muito obrigada, candidato. Vou sortear mais um tema. O último desse bloco. O tema é turismo. E agora quem pergunta é o candidato JK do Povão, obrigatoriamente para o candidato Hugo Diniz, para que todos respondam. Candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato Hugo, Santarém, ela foi abençoada por todos os que passam na frente dos nossos teatros. Tapajós e Amazonas. Também foi abençoada pelas dezenas de praias que a gente tem no Brasil. O que a gente vê hoje? Um turismo precário. Porque o turista que vem aqui, ele vem pelas belezas naturais, mas ele não volta mais por causa da estrutura. Na sua gestão, o que você vai fazer para mudar essa realidade? Obrigada, candidato. 1 minuto e 30, candidato Hugo Diniz, para sua resposta. Obrigado, vereador Juscelino, pela pergunta. Turismo é uma das nossas grandes potências econômicas, mas que, infelizmente, nós não temos aproveitado tudo que nós podemos ser como cidade turística de nível internacional. Precisamos de investimento. E, por isso, uma das minhas principais propostas é reservar 5% do ISS das atividades turísticas para o Fundo Municipal de Turismo. Alter do Chão, para você que não tem ido ultimamente ou não conhece os comunitários de lá, a situação é de abandono. Esse é o relato dos comunitários de Alter do Chão. E Alter do Chão é a vitrine do Pará e já é, sem dúvida nenhuma, das vitrines do Brasil. Então, o que nós precisamos fazer? Investir em infraestrutura para quem mora e trabalha em Alter do Chão. Precisamos também fazer investimento na formação de pessoas, de profissionais do turismo. Nos unirmos aos esforços que o IFPA e a ETEPA já fazem e começar em parceria a trazer oportunidades de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, cursos de inglês. Muito importante dizer que os investimentos de saneamento na cidade são de grande valor turístico. Hoje, a nossa cidade, infelizmente, não tem a marca de sustentabilidade. O prazo para os lixões já se esgotou e Santarém, infelizmente, ainda tem um lixão a céu aberto, fora os outros lixões informais espalhados por toda a cidade. Obrigada, candidato. Candidato, 1 minuto para sua réplica. Concordo com o candidato, mas também não é só Alter do Chão. Né? São várias praças, parques, Santarém que estão abandonados. O Mirante do Tapajós, que era para ser um atrativo turístico, infelizmente foi abandonado nessa parte. A Praça Rodrigo dos Santos, que tem um valor histórico importante para Santarém, essa atual gestão, na qual o Zé Maria faz parte, tentou acabar com a nossa história para construir o camelódromo. O camelódromo é importante, sim, e a gente já tem espaço destinado melhor que aquele local que o prefeito destruiu.
Toda feira e mercado municipal de qualquer cidade do Brasil serve de atrativo turístico. O nosso aqui, mercado municipal, está caindo na cabeça dos feirantes. É muito triste o olhar da atual gestão com o turismo de Santarém. A nossa pracinha, que antigamente, onde eu vivi a minha juventude, vivi a minha infância, está abandonada pelo poder público. O carro na frente da cidade, que também não deixa de ser a nossa porta de entrada, está lá há 3 anos esperando por uma reforma. Obrigada, candidato. Candidato, a sua tréplica, por favor. Nós vamos dar transparência ao Sairé. Tivemos o Sairé agora há pouco e a grande demanda é que haja transparência, prestação de contas deste Sairé e dos anos anteriores. Nós vamos captar recursos com um grande plano estratégico de turismo envolvendo Santarém e Belterra. É importante também criar rotas histórico-culturais na cidade. Uma importantíssima que vai envolver uma revitalização do centro da cidade é uma que vai da Praça Barão de Santarém, que nós chamamos de Praça São Sebastião, passando pelo Mirante, Praça Rodrigo dos Santos, Teatro Vitória, até a Praça do Centenário, a Praça do São Raimundo. Precisamos também criar ciclorotas. Nós temos muitas possibilidades, principalmente no turismo comunitário. As comunidades de Coroca e Anã estão mostrando o caminho que nós precisamos. Investimento. Essas comunidades têm feito muito sem apoio nenhum do governo municipal. Imagino que elas farão se nós tivermos esses investimentos nas nossas comunidades. Estamos de volta e neste bloco os candidatos farão perguntas a partir de tema livre. Pela ordem de sorteio, quem começa perguntando é a candidata Isabel Salles. Candidata, para quem vai a pergunta da senhora? Pois não, você tem 30 segundos. Santarém está no centro da crise climática, com a maior seca da Amazônia dos últimos 40 anos e incêndios devastando as florestas. Estudos apontam que o agronegócio é um dos principais responsáveis pelo desmatamento e mudanças climáticas. Comunidades locais sofrem com os impactos das queimadas e do agrotóxico. Caso eleito, o seu governo vai se comprometer em combater os responsáveis pelos crimes ambientais do município? Obrigada, candidata. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos, candidato. Narrativas da esquerda. Narrativas, pessoal, são as suas narrativas. A gente precisa respeitar o agronegócio, assim como o pequeno e médio produtor em Santarém. O agronegócio hoje é tão importante para o Santarém como a colônia cearense. Chegou aqui há décadas e fortaleceu o nosso comércio. E hoje eles são respeitados. Assim como o agronegócio chegou em Santarém e hoje eles colhem mais de 20 milhões de sacas entre a soja e entre o milho. Hoje, o Cargill, na qual a senhora lá atrás lutou contra a implantação da Cargill em Santarém, hoje é uma das empresas que mais paga o ISS para a nossa cidade. A gente precisa respeitar todos candidatos. A gente, na Prefeitura de Santarém, a partir de 2025, a gente vai fortalecer a agricultura familiar, a gente vai fortalecer o pequeno e médio produtor, além também do agricultor do agro. Porque qual é o sonho do agro? É trazer uma esmagadora para Santarém. Bora abrir as portas para uma empresa para vir uma esmagadora para Santarém. Qual é o desejo da agricultura familiar que, infelizmente, o poder público abandonou? A gente tem uma secretaria hoje de agricultura e pesca que não serve ao pequeno agricultor, principalmente a agricultura familiar. A secretaria hoje de agricultura só serve para fazer ramal e investe aí mais de 100 milhões de reais só para ramal. Infelizmente, os ramais de Santarém estão muitos por fazer aí. Obrigada, candidato. Candidata, a senhora tem 1 minuto para réplica. Candidato, já sabemos que este modelo de desenvolvimento traz desmatamento desenfreado, contaminação das nossas águas e empobrecimento das comunidades. Esses produtores devastaram o Mato Grosso, estão acabando com o Pantanal. O padre Gilberto Sena os chama de gafanhoto do Egito, de tanto que eles destroem o meio ambiente. É importante ressaltar que você e todos esses candidatos, os 4, estão aqui presentes, estão alinhados com esse agronegócio, defendendo um modelo de exploração que ignora as necessidades de um desenvolvimento sustentável de Santarém. Vocês não têm amor por essa terra? Vocês não pensam no futuro dos filhos, dos netos de vocês? A população de Santarém não pode mais tolerar esse modelo de desenvolvimento. Nossa maior riqueza é a floresta em pé. Chega de queimada, chega de fumaça. Tenham brio, tenham amor pela terra de vocês. Os caras vêm lá de fora, destroem nosso ambiente,
sabe? Me chamam de índio, de tudo, e quase que querem todo mundo dar abraço. Tempo, candidata. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Mais uma vez, as falácias e narrativas da candidata, pessoal da esquerda, que tem essa narrativa para tentar enganar a população. A gente tem que respeitar o agro, pequeno ao grande produtor. Eu fui no Mato Grosso. Lá, eu fui em 5 cidades e serve de modelo para todo o país. Lá ele não tem problema de saúde, ele não tem problema de saneamento básico, a população trabalha. Infelizmente, é isso que a gente quer para Santarém, candidato. Como a gente vai desenvolver Santarém se a gente não abrir o nosso mercado aqui para empresas de fora? A gente tem de agir com responsabilidade, com muita responsabilidade. O que a gente não pode aceitar são essas questões narrativas aí querendo culpar o agro pelo problema de Santarém. E é mentira sua. São narrativas da esquerda que tentam lubrificar o eleitor. Como eu falei agora há pouco, a gente vai trabalhar para ajudar da agricultura familiar, do pequeno e médio até o grande produtor. Muito obrigada, candidato. Quem pergunta agora, de acordo com o nosso sorteio, é o candidato Zé Maria Tapajós. Para quem vai a pergunta do senhor? Para a professora Isabel. Pois não, o senhor tem 30 segundos. Candidata Isabel, nós sabemos a importância estratégica da área portuária de Santarém para o comércio, para a economia, não só em Santarém, mas também para a região. Qual é a sua proposta, seu plano de governo, para melhorar ainda mais o nosso porto em Santarém? Não, candidata, a senhora tem agora 1 minuto e 30 para a resposta. A gente, na área portuária, nós precisamos primeiro ter um plano diretor que funcione. Porque aqui em Santarém a gente tem um problema. A gente comanda, faz conferências, né, do meio ambiente, conferência municipal de educação, mas, infelizmente, esse governo não cumpre o que está lá. Então, não adianta ter um projeto que não vai ser cumprido. Por exemplo, os orçamentos. Se a gente estava olhando o orçamento do turismo, um orçamento de 12 milhões, não foi aplicado quase nada. Então, a gente primeiro tem de pensar no planejamento para realmente executar. Na questão dos portos, a gente pode pensar primeiro no estudo de impacto ambiental. Nós temos aí o Porto da Cargill, que muitos defendem, mas não trouxe esses empregos todos aclamados. Não trouxe. Trouxe foi o quê? Um problema muito sério para Santarém. Nós perdemos um sítio arqueológico, nós perdemos uma praia, que era uma área de espaço lazer para a população, né, que tinha, população mais carente de Santarém, que tinha uma praia, né, na sua cidade, e perdeu. Então, esse modelo de portos, desenvolvimento, como estão dizendo agora, vamos fazer porto em Dupla, porto não sei onde, a gente tem de primeiro ver a viabilidade. Porque a gente tem de pensar, primeiro, para servir a população esses projetos. Os grandes projetos, infelizmente, eles vêm para servir os projetos e interesses das multinacionais, como aqui no Pai Lago Grande, a população está sofrendo, sendo ameaçada com esses portos, com esses projetos, para venderem até a alma para o povo. Obrigada, candidata. O senhor tem 1 minuto para a réplica, candidato Zé Maria. Você que está nos assistindo deve lembrar muito bem do passado. Passado não muito distante também, não muito presente. Nós vamos construir 2 pias na frente da cidade, um na escadaria em frente à matriz, o outro nas proximidades do mercado modelo municipal. Nós vamos construir uma balsa motorizada e equipá-las para limpar a frente da cidade, para desassorear o porto, a entrada do Lago do Bapiri e também as proximidades do Mercadão 2000. Nós vamos dar vida nova para a nossa coroa de areia, para nós atrairmos os urbanistas e proteger as nossas embarcações. A infraestrutura portuária nós vamos fazer também no interior, com o porto exatamente lá no Anhanduba, como também no Curuai, lá em Buim, no Parauá e na Vila Gorete. Porque nós sabemos fazer, vamos fazer e temos parceria para fazer. Obrigada, candidato. Candidato, a sua tréplica, por favor, 1 minuto. Pois é, eu só fico espantada que é muita coisa para fazer, né? As suas propostas, vai construir um governo de inovação, mas o senhor está aí há muito tempo, né? Candidato, 6 mandatos de vereador e candidato a vice-prefeito, e aí, de uma hora para outra, inclusive, registrar falta de respeito, de uma hora para outra, quando chega na véspera da eleição, aparece tanto dinheiro, né, para pavimentar essa cidade, né? Aqui, a Bela Vista do Juá, né, abandonado, não existia para este governo, totalmente abandonado. E simplesmente agora saíram pavimentando, parece que foi para o governador, para a turma ir passear lá, né?
fizeram ontem um passeio lá, um comício. Então, é impressionante como agora vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu questiono, eu acredito que não vai fazer. E é bom a população anotar tudo isso, né? É bom a população anotar, gravar isso aí. Hoje em dia todo mundo tem celular, para verificar se daqui a 4 anos isso foi feito mesmo. Porque eu acredito que não é quase inexequível conseguir fazer tanta coisa, candidato. Obrigada, candidata. Quem pergunta agora, de acordo com o nosso sorteio, é o candidato delegado Jardel. Candidato, para quem vai a pergunta do senhor? José Maria. Pois não, o senhor tem 30 segundos, por favor. Candidato, Santarém tem uma zona rural com grande potencial, é sabido por todos. Mas hoje está esquecida e abandonada pelo poder público, pela sua gestão. Como deputado e vice-prefeito, o senhor deveria saber das necessidades das pessoas daquela região. Eu gostaria de saber do senhor quais são suas propostas para esse povo do interior que está abandonado e esquecido. Candidato Zé Maria, o senhor tem 1 minuto e 30, por favor. Você que está nos assistindo, certamente algumas comunidades da zona rural, onde está chegando o sinal da TV Tapajós, muito obrigado, porque você vai acompanhar mais uma vez as nossas propostas, que a nossa campanha é de propostas em favor da população. Agora há pouco, o candidato do PL foi contra valores aplicados em manutenção de ramais. Nós vamos continuar investindo em manutenção de ramais, porque o ramais trafegado possibilita a produção e o veículo ir e vir, também uma ambulância, transporte escolar, enfim, dá dignidade para a população que mora no interior. Mas nós vamos também estar presentes com assistência técnica, para que os nossos produtores possam produzir cada vez mais e garantir a venda da sua produção. Levamos, quando estava deputado, conseguir recursos para fazer microsistema de abastecimento de água, levei grupos geradores para mais de 60 comunidades, fiz ponte com recursos do Estado, porque eu sempre digo e digo, eu fiz porque eu tive condições de fazer, eu sei fazer, eu fiz a Feira da Coab, mais de 30 anos, o povo no verão, no sol, no calor, no inverno, na chuva. Levei o projeto do nosso governador Helder, ele ficou sensibilizado com a história que eu contei, verdadeira, liberou recursos, nós fizemos, está pronto. Como nós vamos reformar total o Mercadão 2000, como também o Mercado Modelo. Ok, obrigada, candidato. Registro que o candidato JK do Povão pediu um direito de resposta, está sendo analisado, e assim que tiver a resposta, eu volto com esse indicativo. E agora, a sua réplica, por favor, candidato. Candidato, eu conheço o interior, até porque a minha mãe é ali da região do Arapixuna. Eu conheço muito bem o interior, pelo que eu vi, candidato. Está abandonado. E é da sua gestão. Já foi deputado, vice-prefeito, vereador, e o interior continua abandonado do mesmo jeito. Há anos atrás. Estive agora, recentemente, neste período eleitoral, visitando os interiores. Esta-feira, é o abandono de quadros, as estradas, ramais, tantos vocês estão falando aqui, sem manutenção. Nós precisamos da devida manutenção de ramais, porque o povo não precisa. Eu quero dizer que não tem os campos de futebol, ali estão todos abandonados. Nós vamos levar o gramado sintético para os campos de futebol. Obrigada, candidato. Não foi concedido o direito de resposta ao candidato JK do Povão, e nós seguimos, então, para a tréplica do candidato Zé Maria Tapajós, por favor. Quero dizer aqui que nós vamos, na região rural, continuar apoiando, continuar levando infraestrutura rural para esses irmãos que trabalham no dia a dia, trazendo a sua produção para Santarém, para a mesa da população, e terá todo o apoio do meu governo a partir do ano que vem, levando assistência técnica, dando manutenção nos ramais, como eu fiz quando eu estava deputado. Arrumei recursos para a manutenção dos ramais, arrumei recursos para fazer ponte, arrumei recursos para o sistema de água, arrumei recursos para fazer obras, praças, e nós vamos continuar trabalhando como prefeito, vou fazer muito mais por essa população da região que muito faz para a população. Afinal, 27% da nossa população mora na região rural. E esse povo merece de nós
como merece da população, sem dúvida nenhuma, todo o respeito, todo o carinho que nós possamos dar. Ok, obrigada, candidato. E agora, quem faz a pergunta é o candidato Hugo Diniz. Candidato, o senhor, para quem vai a sua pergunta? Minha pergunta é para o delegado Jardel. Pois não, pode perguntar, 30 segundos. Todos nós, candidatos, fomos sabatinados pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém e pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Santarém, exceto a professora Isabel, que não senta com empresários nem com produtores de soja. E da análise dessa sabatina, o meu projeto de governo foi considerado o ideal, o mais adequado para o desenvolvimento de Santarém. Delegado Jardel, quais são as suas propostas para esse desenvolvimento sustentável da nossa cidade? Ok, só um minuto, candidato. Obrigada. A candidata Isabel Salles pediu um direito de resposta. Então, vai ser analisado. Eu volto já já com a resposta. Então, vamos para a resposta do candidato delegado Jardel. Por favor, 1 minuto e 30. Nós vamos valorizar não só aquele que coloca a comida no nosso prato, mas também aquele que gera desenvolvimento, emprego e renda para a nossa cidade. A agricultura familiar precisa ser valorizada, assim como o agronegócio. O agronegócio ele gera renda aqui para o nosso município. Nós vamos valorizar. Quero falar mais uma coisa aqui para as pessoas. Nós não vamos deixar essas ONGs da Britaco aqui no nosso país. Não terão vez e voz aqui quando formos prefeito. Existe ONG. Sério. Aí essa ONG de alegria. Nós vamos sério. Nós temos ONGs que só vêm atrapalhar o desenvolvimento aqui do município de Santarém. E elas não terão vez e voz nisso. Não terão vez e voz porque nós teremos mão de ferro. Mão de ferro. Porque o nosso projeto é desenvolvimento econômico. É apoiar o agronegócio. É apoiar a Zona Portuária 2. É apoiar o Distrito Industrial. Tudo que vai gerar emprego e renda para o município terá o apoio do nosso projeto. O projeto do 77, que é a mudança de verdade, que é a mudança de qualidade. Muito obrigada, candidato, pela sua resposta. O pedido de direito de resposta da candidata foi negado e nós vamos seguir, então, para a sua réplica. Foi citado, mas, de acordo com as regras do debate, não cabe um direito de resposta nessa situação. Vamos seguir, então, para a réplica do candidato Hugo Diniz, por favor. Nosso projeto foi considerado o melhor desenvolvimento sustentável de Santarém, porque ele não está assentado em radicalismos, mas está assentado em educação, ciência, tecnologia e inovação. Nós, com a experiência que nós trouxemos da gestão da UFOP, nós vamos conseguir reunir instituições para fazer um grande programa de formação de profissionais. E também, com a nossa experiência da entrega de infraestrutura, nós vamos conseguir destravar infraestruturas importantes para a cidade, entre elas a estrutura portuária, o eixo logístico que vai do distrito industrial até a região portuária, porque ninguém mais acredita na lenga-lenga que está sendo propagada agora, inclusive falando que vai implantar o distrito industrial. O distrito industrial não é um projeto do governo, é um projeto do setor produtivo e que buscou apoio do governo municipal e não teve. Você pode perguntar para a Associação Comercial e Empresarial de Santarém, que eles vão lhe falar a verdade sobre o distrito industrial e como ele não teve apoio do governo municipal. Obrigada, candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Por isso que no nosso governo, distrito industrial, vai ter apoio do nosso governo, como eu falei anteriormente. Nós não teremos mandou para ligarmos 24 horas para o nosso governador Helder Barbalho, a pedir que seja implantado o distrito industrial, porque gera emprego e renda. Também iremos valorizar o agronegócio. Você do agronegócio, você que gera emprego e renda aqui no município. Nosso programa é um programa baseado no desenvolvimento econômico. Tudo que tiver desenvolvimento econômico, mas nós vamos respeitar, vale ressaltar, respeitar também a questão da sustentabilidade, o equilíbrio, que o nosso projeto é um projeto de verdade, de mudança, para gerar e trazer emprego e renda para Santarém. Obrigada, candidato. E o próximo a perguntar é o candidato JK do Povão. Candidato, o senhor obrigatoriamente tem de fazer a pergunta para o candidato Hugo Diniz. 30 segundos, por favor. Candidato Hugo, a atual gestão criou a pasta
do esporte Santarém. Acho que foi na gestão passada. Mas, infelizmente, a pasta do esporte não está servindo ao desportista. A gente vê aí o abandono das nossas praças de esporte, como o estádio Colosso Tapajós, quadras, e a gente vê atletas santarenhos que competem a nível nacional e internacional terem que vender água na rua para conseguir dinheiro. Obrigada, candidato. Candidato Hugo Diniz, 1 minuto e 30 para sua resposta. Quero citar aqui o nosso atleta paralímpico, Matheus Gomes, que está nesse momento representando Santarém numa competição fora daqui e, inclusive, ganhou medalha hoje, vai continuar disputando prova amanhã, e ele me falou que ele não teve nenhum apoio do governo municipal, teve apoio da universidade. Então, esporte faz parte de todo um programa que nós precisamos de saúde e qualidade de vida. Faz parte do nosso programa de saúde integral. Os próprios relatórios de saúde, de gestão e saúde da cidade, indicam que você precisa investir nesses programas de esporte. Vamos começar na escola, garantindo a presença do profissional da educação física, material esportivo, não somente para os alunos, mas também para a comunidade. Vamos fazer o apoio aos diversos grupos esportivos que temos na cidade, como os grupos de corrida, que só precisam de banheiro, água, os grupos de ciclismo, os grupos de funcional. Nós temos diversos grupos de lutas da capoeira, do jiu-jitsu, do karatê. Então, e vamos também implementar o Bolsa Atleta Municipal. Nós temos atletas que têm condições de nos representar até fora do país, mas eles precisam de apoio. Então, um dos compromissos que eu assumo é que nós vamos, com os grupos, definir as regras bem claras e transparentes para nós apoiarmos nossos atletas de elite, para eles levarem o nome de Santarém Brasil afora. Obrigada, candidato. Candidato, a sua réplica, por favor. Hugo, JK na Prefeitura de Santarém, a gente vai investir no nosso desportista. Tenho vários projetos no meu programa de governo, mas 2 deles eu vou enfatizar aqui. A gente vai, juntamente com empresas, voltar o Bolsa Atleta, para que esses competidores, nossos desportistas, eles compitam a nível nacional, tendo condições. A gente vai implantar o CEL Santarém, que é o Centro de Esporte e Lazer, para descobrir novos talentos. Quantos talentos a gente não tem em Santarém? E a gente não descobre, porque, infelizmente, a gestão municipal não dá condições. A gente vai construir esse CEL, que é um Centro de Esporte e Lazer, quadras, com campos, com pista de atletismo, com piscina, para que a gente dê oportunidade para esses jovens saírem da rua e virem praticar um esporte. Um desporto que esporte é qualidade, é saúde. Obrigada, candidato. Candidato, sua tréplica, por favor. Sou triatleta amador e conheço a realidade de quem pratica esporte na cidade e também de quem organiza evento na cidade. Nós temos muito pouco apoio e temos que destacar o trabalho da SMT, que tem dado apoio em vários dos eventos. Mas, fora isso, é muito difícil para quem quer organizar um evento na cidade. O aniversário da cidade, que sempre foi conhecido por grandes eventos esportivos, não tem mais. Eu preciso lhe falar que nós vamos fazer uma proposta que nós chamamos de escritório de projetos. Ele vai ser muito importante para o esporte, para a cultura, para o turismo, para a agricultura familiar. Esse é um dos nossos principais compromissos com a cidade. Uma estratégia importante para enfrentar a questão orçamentária é cortar gastos. Então, nós vamos cortar gastos para fazer isso. Cortar gastos de aluguel. Temos vários espalhados na cidade da prefeitura. Diminuir o número de assessorias do prefeito, são mais de 1.000, custando mais de 3 milhões para os cofres públicos, e investir em energia solar. É isso que nós fizemos na UFOP, precisamos fazer na Prefeitura de Santarém. Muito obrigada, candidato. E assim nós encerramos o 3º bloco de debate. A seguir, voltaremos com mais um bloco de perguntas entre os candidatos a prefeito de Santarém. Estamos de volta e neste bloco os candidatos farão perguntas a partir de temas determinados. Então vamos lá sortear o próximo tema. Gestão pública. Quem faz a primeira pergunta nesse bloco, de acordo com o sorteio que já foi feito antes, é o candidato Zé Maria Tapajós. Para quem vai a pergunta do senhor, candidato? Para a candidata Isabel. Pois não, o senhor tem 30 segundos, por favor. Candidata Isabel, para ser candidata a prefeito, tem que primeiro entender, tem experiência
ter experiência de uma gestão pública. Porque é sabido que uma cidade não sobrevive financeiramente com seus próprios recursos. Vai ter que fazer captação de recursos, parcerias com o governo do Estado, governo federal e outras entidades, se preciso. Parceria pública-privada para garantir. Tempo, candidato, por favor. A senhora tem 1 minuto e 30 para a resposta. Às vezes tem certas experiências que eu prefiro não ter, porque ter experiência e não fazer, não existe planejamento em Santarém. Na mobilidade urbana, quem manda são as empresas de ônibus. Na política fundiária, quem manda são os grandes proprietários. Na agricultura, os caras do agronegócio. Na política de gestão do lixo, que aliás quase não existe, são as empresas de coleta de lixo. Infelizmente, os governos anteriores abandonaram os instrumentos de planejamento da cidade e escolheram a velha política do toma lá da cá. Esses mesmos políticos, na maior cara de pau, vêm aqui no debate se colocar como alternativa, como se fossem os competentes gestores. Isso é uma grande hipocrisia. No meu governo, me comprometo a colocar técnicos para ocupar os cargos de direção. Vou fortalecer o funcionalismo público com concursos com número real de vagas. Combater o assédio dos servidores temporários do município. Meu foco será no fortalecimento do funcionalismo público, no desenvolvimento sustentável e no fortalecimento da bioeconomia. As políticas públicas serão planejadas para atender às verdadeiras necessidades da população. O interesse público vai prevalecer sobre os interesses privados. Só assim a gente vai construir um desenvolvimento verdadeiramente sustentável para Santarém. Obrigada, candidata. Candidato, a sua réplica, por favor. Prezado eleitor, prezada eleitora, você conhece a minha história, conhece a minha vida. Fui presidente da Câmara por 8 anos. Fui prefeito interino por 6 vezes. Ganhei, sem dúvida nenhuma, acumulei experiência. Vai fazer, com certeza absoluta, muito nessa gestão minha de prefeito a partir de 2025. Nós vamos fazer uma parceria com o nosso servidor público. O servidor público municipal vai ser nosso parceiro. Vou encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de valorização do nosso servidor. Vou criar um PCCR, como fiz no governo da então prefeita Maria do Carmo em 2008, que eu aprovei como presidente da Câmara e sancionei como prefeito. E assim eu vou fazer para com os nossos servidores hoje. E, na verdade, como eu digo, a verdadeira máquina não é o computador, não é o trator. É o nosso servidor que vai me ajudar a alavancar este município para o sucesso, para o desenvolvimento. Obrigada, candidato. Candidato, sua réplica, por favor. A Amazônia é a nossa principal fonte de riqueza. Seu valor está na floresta em pé e na sustentabilidade. O mundo inteiro quer financiar projetos de sustentabilidade para a nossa Amazônia, para a nossa região. O Fundo Amazônia, por exemplo, que o governo Bolsonaro tentou destruir. Eu queria dizer aqui que estão querendo taxar de radical. Eu sou radical na defesa da vida. Eu sou radical na defesa dos povos da floresta que estão sendo expulsos pela ambição de um povo que já destruiu o Mato Grosso e está vindo destruir a Amazônia. A Amazônia é a última fronteira. E eles vêm para cá com cana. E eu quero dizer que eu quero ficar nesta terra. E vocês deveriam ter amor por essa terra. Dizer que eu sou radical, eu vou ser radical. Porque eu vou defender uma terra que meus filhos e meus netos quero que eles fiquem aqui. Tenham amor à terra, tenham brio. Sabe? Vassalos, lacaios, sabe, do agronegócio. Esses caras que estão aí destruindo a nossa Amazônia, a nossa vida, nosso ambiente. Muito obrigada, candidata. Eu vou sortear mais um tema. O tema é agricultura. Quem pergunta agora é o candidato delegado Jardel. Quem vai a pergunta do senhor, candidato? Professor, Pois não, o senhor tem 30 segundos. professor, a agricultura familiar ela é pouco priorizada aqui no nosso município. Como é que o senhor pretende dinamizar? Pois não, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30, por favor. A sobrevivência das comunidades está em jogo. Eu já vi 2 eventos seguidos. A presidente do STFR literalmente chorar falando sobre a realidade da nossa comunidade. Principalmente agora, nesse momento de seca, que estava anunciada, então não é uma emergência, que infelizmente houve a negligência de todo esse grupo que o candidato Zé Maria representa.
E agora, na época da eleição, é cruel isso. Então, precisamos apoiar a produção da nossa comunidade. Quero começar a falar sobre as nossas potencialidades no pescado. Nós temos uma estação de piscicultura em Santa Rosa, que infelizmente está abandonada. Eu, quando estive na reitoria da universidade, tentei fazer uma parceria com o governo do Estado, e infelizmente não tive resposta. Por quê? Porque não há interesse no desenvolvimento da nossa região. Infelizmente, porque isso vai competir com a metrópole. Na agricultura familiar, nossa principal ação vai ser levar mecanização e orientação técnica. Isso vai sustentar todo esse grupo que nós temos de universidades e alunos. A prefeitura vai entrar financiando estágio, trabalho de conclusão de curso. Vamos apoiar a Embrapa, Emater, para levar essa orientação técnica. E vamos levar recurso para lá, para o produtor, pela merenda escolar, que a Santarém não cumpre a legislação, mas vai cumprir. Obrigada. A sua réplica, candidato delegado Jardel, por favor. Na agricultura familiar, meu governo, nós vamos garantir a indústria, levar a mecanização, tecnologias também. Nós vamos cuidar das vicinais para que ele possa escoar a sua produção até as nossas feiras. Os ramais, eles precisam ser mais cuidados. Infelizmente, não se está dando essa manutenção necessária, principalmente durante não só o período do verão, mas também no inverno. O que nós precisamos dessa manutenção de ramais, vicinais, pequeno agricultor, ele tem que trazer, tem que escoar a sua produção para que nossas feiras absorvam o seu produto. Nós vamos criar um centro de distribuição desses produtos para o pequeno agricultor. Obrigada, candidato. A sua tréplica, candidato Hugo Diniz, por favor. Santarém não cumpre a legislação de adquirir pelo menos 30% da merenda escolar vindo da agricultura familiar. Você pode conversar com as cooperativas de agricultura familiar. Os editais só saem muita reivindicação. Então, o que nós vamos fazer? Chegar ao patamar de 60% da merenda escolar vindo da agricultura familiar. Vamos ter que enfrentar uma batalha, porque a regularização fundiária é um dos grandes gargalos, logística. Por isso, nós vamos investir em câmaras frigoríficas nas nossas feiras. Nós vamos investir nessa logística da comunidade até a cidade. Vamos expandir a nossa infraestrutura das nossas feiras, porque, além de captar recursos, cortar gastos, precisamos impulsionar negócios. Temos uma série de incentivos, começando pela agricultura familiar e também de política gerar negócios familiares. Precisamos aumentar a arrecadação ensinando negócios. Obrigada, candidato. Vou sortear mais um tema. Próximo tema é infraestrutura rural. E quem pergunta agora é a candidata Isabel Salles. Para quem vai a pergunta da senhora, candidata? Candidato JK. Pois não, você tem 30 segundos. Candidato JK. Vimos que você não teve respeito pela democracia. Nas últimas eleições presidenciais, você foi para a frente do 8º PEC pedir intervenção militar. A democracia é fundamental para qualquer governo. Caso eleito, você vai garantir a participação popular na gestão da infraestrutura em Santarém? Obrigada, candidata. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30. Aí a candidata fugiu do tema, né? E ainda foi mais uma vez leviana comigo. Eu quero que a senhora me mostre uma foto minha, eu lá em frente ao 8º PEC. O que eu fui foi no primeiro dia fazer cobertura, porque eu sou blogueiro também. Além de, eu estou vereador, mas sou blogueiro. E vou continuar sendo blogueiro. A senhora está sendo leviana, que eu não abracei a causa. Eu não sou antidemocrático, eu sou a favor da democracia. Em relação à infraestrutura rural, eu quero aqui responder ao candidato Zé. Ele falou que eu sou contra a abertura, a recuperação de ramais. Ele foi leviano também. O que eu falei aqui é que, infelizmente, a Secretaria de Agricultura e Pesca, que é para servir ao agricultor, ao pequeno, ao médio, ao grande produtor, agricultor, está servindo apenas para fazer ramal. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu sou vereador, eu fiscalizo. Eu não vou só nas ruas, eu não vou só na UPA, eu fiscalizo as contas públicas. Foram mais de 100 milhões de reais gastos por 7 anos com combustível e aluguel de máquinas
para abrir ramais, para recuperar ramais. Infelizmente, a maioria desses ramais não estão recuperados, porque eu viajei agora para a região do Lago Grande, a região do Arapiuns, o distrito de Arapixuna, e infelizmente a maioria dos ramais lá estão abandonados. Quero saber para onde foi esse dinheiro, porque aí foi comprado combustível e foi alugado máquinas, mas infelizmente a maioria do trabalho não foi feito. Obrigada, candidato. Registro que o candidato Zé Maria Tapajós pediu um direito de resposta. Então, depois que for analisado, eu volto com o posicionamento e vamos então para a réplica da candidata Isabel Salles, por favor. A zona rural sempre foi esquecida pelos políticos que governaram Santarém. Como se essas pessoas não tivessem os mesmos direitos do restante da população. Todo ano os trabalhadores sofrem. Quando é chuva, é lama. Quando é seca, é poeira. E aí a história é falta de recursos. Que, por incrível que pareça, na eleição os recursos não aparecem. Eu tenho compromisso com a agricultura familiar, que está a infraestrutura rural. Eu tenho compromisso porque essas pessoas que fornecem uma alimentação de qualidade para a gente, traz alimentos para alimentar 70% da população brasileira. Hoje é um absurdo, né? O plano safra, mais de 500 bilhões para o agronegócio, para a agricultura familiar, 78 bilhões. Olha essa técnica, eles sim precisam do nosso apoio. Obrigada, candidato. Candidato, a sua réplica, por favor. Na minha gestão, a partir de 2025, a gente vai investir na infraestrutura rural. A gente vai levar lá para a região da Curaúna, na comunidade de Boa Esperança, que vai ser uma subprefeitura, a gente vai colocar lá uma patrulha mecanizada para atender o ramais daquela região. A gente vai colocar lá na Vila de Alter do Chão, também que vai ser uma subprefeitura, a gente vai colocar também uma patrulha mecanizada para atender também aos ramais daquela região. A gente vai levar lá para o Curuá, no Lago Grande, também uma patrulha mecanizada. E também lá vai ter o subprefeito para que a gente possa dar trafegabilidade para essas comunidades. É muito triste chegar nessas comunidades, muitas das vezes, o ramais sai precário. Tem locais lá que não entra mais nem carro. Fui lá, agora estive lá e a comunidade cobrou da gente. E cadê essa dinheirama toda que foi gasto aí através da Secretaria de Agricultura para fazer esses ramais? Foram mais de 100 milhões em aluguel de máquinas e compra de combustível. E cadê esses ramais? Que a maioria não foi feita. Ok, muito obrigada, candidato, pela sua resposta. Nós vamos conceder 1 minuto de direito de resposta para o candidato Zé Maria Tapajós. Por favor, candidato. Cavacar, eu não sou leviano. O povo de Santarém me conhece. Não sou leviano. Se respeite, que eu sou homem honrado, tenho família, tenho amigos, tenho filhos, tenho neto. Então me respeite, porque afinal a pessoa pública tem que dar respeito para respeitar as pessoas, para que as pessoas possam confiar. A pessoa que não está preparada para assumir cargos públicos não se meta, porque pessoa com seu temperamento não tem condições de enfrentar os problemas. E nós temos que ter humildade, estar preparado para o debate, para dialogar, tudo no campo das ideias e no campo das propostas. E aqui nós estamos para isso, para discutir com todos os 4 candidatos, para discutir com os 4 candidatos as minhas ideias e as minhas propostas, o que seja melhor para a população de Santarém, que eu vou fazer, porque eu sei fazer, que eu tenho parceiro para fazer. Muito obrigada, candidato. A assessoria da candidata Isabel Salles também pediu direito de resposta e foi concedido. A senhora tem 1 minuto, por favor. Porque a senhora foi chamada de leviana. A sua assessoria pediu um direito de resposta e foi concedida. A senhora tem 1 minuto para falar. Quem me conhece, sabe. Quem me conhece, eu tenho 21 anos de professora da rede pública. E já fui chamada de tanta coisa, de louca, Quando meu filho se meteu numa confusão adolescente, o candidato JK, disse que era isso que dá. Só faltou chamar meu filho de delinquente, porque eu não sabia educar, porque eu estava em cima do palanque fazendo greve, o pai deixando a barba crescer. Extremamente preconceituoso, misógino, quer dizer, a responsabilidade do comportamento do filho é da mãe. Mas eu queria dizer que eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Eu sou uma educadora. Hoje, onde eu vou, encontro meus alunos, meus ex-alunos. Tenho compromisso, trabalho, ao contrário de muita gente que não trabalha, sempre viveu, Não sei como, mas eu trabalho. Tenho 4 filhos, todos hoje pessoas formadas, independentes, e dizer que eu não sou leviana.
Eu sou uma mulher de coragem, como poucas que têm coragem de estar aqui, enfrentando toda essa estrutura para estar defendendo uma cidade. Obrigada, candidato. Tempo. Eu vou sortear mais um tema. O tema é industrialização. Quem pergunta agora é o candidato JK do Povão. E o senhor tem obrigatoriamente que perguntar para o candidato Zé Maria ou o candidato delegado Jardel. Por favor, candidato, o senhor tem 30 segundos. Candidato Zé Maria. Pois não, 30 segundos. Candidato, o distrito industrial, ele é muito importante. Gestões que você já fez parte, deixaram o distrito industrial não ser implantado em Santarém, pela falta de espaço. O senhor, se for eleito prefeito, o que o senhor vai fazer pela industrialização em Santarém? Obrigada, candidato. O senhor tem 1 minuto e 30 segundos, candidato Zé Maria Tapajós. Candidato JK e você que nos assiste nesse momento. O distrito industrial ainda não foi implantado por questão de documentos. E agora, muito recente, se concluiu a documentação. Estou falando aqui coisa de 2 meses, recente. Dentro do governo do estado está todo pronto. E vamos instalar o distrito industrial, porque nós contamos com a boa vontade do governador Helder, do interesse nosso enquanto prefeito de Santarém, que vamos ter a partir de 1º de janeiro, do interesse da sociedade santarena e também da região. É uma área que vai cobrir aproximadamente ou mais de 200 empresas, que vai oferecer mais de 5 mil, milhares de empregos. Começar fazendo logo. Vamos asfaltar a estrada que dá acesso da BR-63 à PA-370, passando ali pela Estrada Nova, entrando pelo Maicá até o porto. E vamos trabalhar para a liberação do porto do Maicá, que nós vem rolando, e agora da área portuária 2. Nós vamos fazer de tudo para que possa ser legalizada, para que, a partir daí, venhamos ter indústrias, tanto de Santarém quanto de fora, para oferecer emprego e renda para a nossa população. Candidato, obrigada. Candidato, a sua réplica, por favor, 1 minuto. Candidato Zé, não foi isso que eu ouvi nessa sessão comercial, na qual todos os candidatos tiveram presente. Infelizmente, foi falta de política, falta de gestão, falta de vontade política, porque o distrito industrial já era para ter sido criado em Santarém. Infelizmente, a boa vontade dos nossos políticos atrasou o distrito industrial já ter sido criado. Faltou espaço. Está se discutindo isso há mais de 10 anos. Por causa de espaço, o que mais tem em Santarém é a área para a construção do distrito industrial. Ele é muito importante para Santarém. A gente precisa também destravar os nossos povos. São 10 anos aí de uma briga do Embrap, que está na justiça, por causa de denúncia de ONGs que não querem o desenvolvimento de Santarém. Infelizmente, a gente precisa destravar em Santarém esse pensamento, essa realidade, para quem quer ser a capital do Tapajós. Obrigada, candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto para sua tréplica. Candidato JK, e você que está nos assistindo, meu caro eleitor, minha prezada eleitora, eu fico em dúvida com a informação que você está dando com relação à associação comercial, da vez que você estava lá, que você se refere. Porque depois que você esteve lá, a associação comercial, as entidades, fizeram uma nota de repúdio dizendo que você estava divulgando algo que eles não tinham tratado. Então, uma entidade do respeito que tem pela população, por mim e pela população, como é o caso da ACE e outras que estavam lá, fazer uma nota de repúdio, pessoa pública, a gente fica em dúvida em cima do que você está falando. Eu prefiro acreditar na nota de repúdio que foi assinada, por exemplo, por entidade de extrema confiança e respaldo perante a população de Santarém. E aqui, eu digo mais uma vez, precisamos olhar na cara, no olho e na vida preguiça de cada candidato para a gente confiar. Muito obrigada, candidato. Eu vou sortear mais temas para a última rodada agora de pergunta. O tema é infraestrutura. Agora é a vez do candidato Hugo Diniz, que obrigatoriamente precisa perguntar para o candidato delegado Jardel para que todos respondam nesse bloco. O senhor tem 30 segundos, por favor. Candidato delegado Jardel,
a opção dessas últimas duas gestões, nas quais o candidato Zé Maria foi vice-prefeito, e grandes cargos nesse período, foi investir em pavimentação. Pavimentação feita, a maior parte dela, com dinheiro emprestado, colocando nossa cidade endividada. Essa é a sua prioridade para a infraestrutura. Pois não, candidato, 1 minuto e 30, por favor. Na nossa gestão, nós vamos dar sim, continuidade ao asfaltamento, mas o asfalto de qualidade. É um asfalto com drenagem, um saneamento básico. Que nós tenhamos o asfalto, muitas das vezes, sem calçado, sem a questão da absorção da chuva, da água da chuva, água pluvial. Vamos, sim, ter qualidade no asfalto. Mas também quero te dizer, candidato, que nós vamos, com relação à infraestrutura, eu quero falar para você, minha amiga que está me assistindo até chorar, que nós vamos rever o critério da cobrança da iluminação pública. Quando assumirmos a prefeitura, juntamente com o Valdir, é o melhor vice que eu podia ter. Os demais candidatos escondem os vices dele. Nós vamos mandar para a Câmara Municipal, nos 3 primeiros meses de gestão, o projeto de lei para nós revermos os critérios cobrados da CIP. Eu tenho certeza absoluta que com isso ganhará a sociedade. Mas nós vamos olhar principalmente a questão do saneamento básico no município. Está muito aquém. Quem não quer água na sua torneira, água potável. Obrigada, candidato. Candidato, sua réplica, por favor, 1 minuto. A falta de investimentos em saneamento nos últimos 30 anos, que é o tempo que o grupo Zé Maria está no poder, colocou Santarém nas últimas posições no ranking nacional de saneamento. E isso tem causado prejuízo enorme. O índice de mortalidade infantil na cidade de Santarém já se destaca negativamente no estado. E se você juntar aí a negligência com a saúde, que foi responsável pelos 2 semestres pela morte de 70 recém-nascidos, então você nota que nós precisamos fazer um investimento muito forte em saneamento, há recursos disponíveis em fundos internacionais, prioridade, e precisa ter projeto. Isso nós vamos captar. Outra obra de infraestrutura importante é saneamento em Alter do Chão, resolver de uma vez por todas a questão dos banheiros na Ilha do Amor, e uma obra importantíssima para a cidade é a nossa arena cultural, para abrigar os nossos grupos folclóricos, podermos usufruir dessa importante riqueza para atrair pessoas de toda a região. Obrigada, candidato. Candidato, sua tréplica, por favor, 1 minuto. Infelizmente, o saneamento básico de Santarém é quase que inexistente. Santarém é uma das 100 maiores cidades do país. Precisa de saneamento básico, falando. Precisa de água potável na torneira. Precisa a coleta de lixo. Falar em coleta de lixo, eu quero dizer para você, minha amiga, que nós também, nos primeiros 3 meses, vamos mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei para revermos a taxa da coleta de lixo, que está muito cara. Os critérios são desproporcionais. É importante que nós tenhamos esta visão de que a população precisa de saneamento básico. A população precisa de obras de infraestrutura. E obras de infraestrutura são obras necessárias para o desenvolvimento da nossa cidade. Desenvolvimento econômico é o projeto do 77. Obrigada, candidato. Bom, estamos chegando ao fim do debate entre os candidatos à Prefeitura de Santarém. Agora, os candidatos terão 1 minuto e meio para suas considerações finais. A ordem de quem começa será sorteada neste momento. Então, vamos então ao sorteio do primeiro candidato. O primeiro candidato a falar é o candidato. Candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos, por favor. Quero agradecer a sua audiência nesse momento. Gostaria de ter podido falar sobre o passe livre estudantil, uma das nossas principais propostas, o transporte gratuito do estudante nos ônibus. Inclusive, a cidade de São Luís vai fazer agora um plebiscito na eleição agora do dia 6 sobre se vai adotar ou não. Essa é uma principal proposta, que é um legado que nós vamos deixar na cidade, uma sinalização da importância da educação. Gostaria de falar sobre a implantação do primeiro aterro sanitário,
gostaria de falar sobre a destinação de recursos, Fundo Municipal de Cultura, mas agora eu quero te dizer que se você está procurando uma pessoa nova na política, com experiência, informação, Santarém já tem formado pessoas assim, e eu sou uma delas, eu e José Silva. Estamos à disposição, queremos governar a cidade para iniciar um novo ciclo de desenvolvimento, focado na educação, na ciência, na tecnologia, na inovação. Vem sem medo. Eu sei que você não quer mais o Zé Maria, a gente sabe que ele não vai fazer, e eu sei que a opção do JK também não lhe agrada. Então, faz o rompimento, olha para a Nanindeua, fez o rompimento com a indicação do governador, bem obrigado. Assim vai ser Santarém. Nós vamos nos libertar desse grupo que não quer o desenvolvimento de Santarém, tem empatado a discussão sobre o estado do Tapajós, e eu quero te dizer, vem com o Hugo Diniz, 45, para nós inovarmos e iniciarmos um novo tempo para a nossa cidade. Obrigada, candidato. Vou sortear mais um nome. Próxima a falar é a candidata Isabel Salles. Candidata, a senhora tem 1 minuto e 30, por gentileza. Peço seu voto para prefeito e para os candidatos da Rede PSOL. A nossa bancada de candidatos temos representatividade, mulheres negras, indígenas, servidores públicos, povo que batalha todo dia. E dizer que não foi fácil estar aqui. 2 questões quando eu lancei minha candidatura. Isabel, tu és muito corajosa, porque na política, a política não foi um lugar, a política sempre foi construída por homens. É por isso que há toda essa exclusão social, principalmente de mulheres. Não é um lugar fácil para estar. E outra questão é de me olharem com desconfiança, porque a política está tão mal vista, tão suja, tão sórdida, que as pessoas elas já desconfiam de ti quando te envolvem em política, já acham que tu está querendo estar bem. Mas eu quero dizer que nem todo mundo é assim. Que existem pessoas que têm compromisso com a cidade, tem pessoas que pensam no bem da cidade, há pessoas que pensam, como eu, no bem da sua cidade, na segurança dos seus filhos, na segurança dos seus netos. E isso a gente só vai ter com uma pessoa honesta, uma pessoa que não tem compromisso com o grupo político nenhum, que não tem rabo preso, uma pessoa que vai ter compromisso, porque ela vai ter o compromisso com a educação, com a saúde, com a vida, e não com projetos políticos de grupo, de grandes multinacionais aqui em Santarém. Muito obrigada, candidata. Vou sortear mais. O próximo a falar é o candidato JK do Povão. O maioria do candidato JK do Povão pediu um direito de resposta, foi concedido 30 segundos, então isso significa que o senhor tem 2 minutos para falar, candidato, por favor. Só em referência ao que o candidato Zé Maria Tapajós falou há pouco. Ele foi leviano, só que ele faltou com a verdade. Porque quando ele disse que o JK é contra a manutenção de Hamas, isso não saiu da minha boca. Foi leviano. Mentiu. Faltou com a verdade. E eu esclareci já que eu não sou contra. Eu só quero saber aonde foi gasto tanto dinheiro. Porque lá no Hamas, na região do Lago Grande, no Arapiuns, não foram feitos. Eu quero falar aqui agora o eleitor. No próximo domingo, você vai ter uma oportunidade ímpar, única, de mudar Santarém. Chega de grupos e partidos políticos se alternando no poder por mais de 29 anos. Hoje, são 13 partidos que se uniram para não deixar o poder. Chega de dividir, de lapidar o nosso patrimônio. A gente não pode mais aceitar que esses grupos de partidos políticos continuem lapidando o nosso regime municipal. Hoje, só para você ter uma ideia, o vereador JK foi vereador de informações da máquina pública, que eu estudei a máquina pública, posso falar aqui para você. São mais de 130 milhões por ano que deixa de ser revertido para a melhoria da nossa população para ir para esses grupos e partidos políticos através do apadrinhamento. São mais de 500 milhões de reais numa gestão somente com o apadrinhamento. Dinheiro esse que ia ser bem aplicado na saúde, na turismo, na cultura, no esporte e lazer, forma os nossos jogadores públicos não todos abandonados. Chegou a hora, chegou o momento que ia ser o próximo domingo, vote JK, uma grande formação Santarém, de acabar com a papada da dinastia dessas famílias, comando Santarém, por mais de 29 anos.
Muito obrigada, candidato. O registro que o candidato Zé Maria Tapajós pediu um direito de resposta, mas não será concedido, porque o senhor tem uma fala agora na dinâmica do debate. E eu vou sortear o próximo candidato a falar, é o candidato delegado Jardel. Por favor, candidato, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Primeiramente, quero parabenizar o Sistema Tapajós de Comunicação por proporcionar este debate. Isso sim é democracia. Todos os candidatos aqui apresentaram as suas devidas propostas. Quero também dizer a você, telespectador, que está nos assistindo até este exato momento, quero falar para você, trabalhador, para você, empresário, para você, servidor público, para você, empregado doméstico, para você que está em todas as atividades aqui no nosso município. O Solidariedade 77, ele apresenta um projeto de mudança, mas é um projeto de mudança de verdade, que é propiciar para você qualidade de vida. Você que está indeciso. Próximo, 6 de outubro, decida os destinos da nossa cidade. Vamos pensar nos nossos filhos. Para uma Santarém melhor, uma Santarém mais próspera. Uma Santarém onde possamos realmente estar nos nossos sonhos. Eu peço seu voto no projeto de Solidariedade 77. Vamos buscar o desenvolvimento econômico, saúde de qualidade e segurança para todos. Você já sabe. Você que está indeciso, 77 é o projeto para Santarém. Muito obrigada, candidato. E o último a falar nesse bloco é o candidato Zé Maria Tapajós. Por favor, candidato, o senhor tem por gentileza. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por estar com saúde e na minha melhor forma para ser prefeito de Santarém no próximo domingo. Agradecer a você, eleitora, você, eleitor, que nos assistiu e prestou bem atenção em cada um e na candidata Isabel, das propostas que cada um colocou. E aqui ficou claro, como já vem sendo claro na televisão, no programa eleitoral, no rádio e nas redes sociais. O único projeto coeso, projeto completo, projeto sério e tem consistência é o projeto do Zé. O Zé você conhece, é o único que tem parceria, é o único que tem experiência, que conhece este município nos 4 cantos, da zona urbana à zona rural, do Planalto aos rios, e é o único que vai fazer acontecer. Eu tenho parceria com os deputados federais e estadual, eu tenho parceria com os 3 senadores da República, com os 2 ministros, Celso Sabino e Jader Filho. Tenho parceria com o nosso governador Helder, que esteve aqui em Santarém e garantiu documentação e título definitivo para o Joá. Nós vamos fazer o que eu sei fazer, sei como fazer e tenho parceria. Obrigada, candidato. Tempo. E assim nós encerramos, então, este debate entre os candidatos a prefeito de Santarém. Agradecemos aos candidatos que participaram desse debate, a você, eleitor, que nos acompanhou até aqui. Agora que você já sabe as propostas de cada candidato para Santarém, pode fazer a sua escolha e votar consciente no domingo. Obrigada a todos e boa noite. Globo, eleições 2024.